Existe um médico brasileiro que começou do zero e hoje comanda uma das maiores redes de clínicas de longevidade do país. Ele é o médico por trás da transformação física de artistas e músicos como Gabriel Pensador. Mas o que me chamou a atenção nele foi outra coisa. Além de médico, ele é empresário e defende uma ideia simples que pouca gente na medicina tradicional abraça. O papel do médico não é só tratar a doença, é ir direto na causa antes que ela apareça. O convidado de hoje é o Dr. Gustavo Sá, CEO do Instituto Long Life. E se você sente que cuida da alimentação, que treina, tenta fazer tudo certo, mas ainda não consegue os resultados que você quer, essa conversa, ela com certeza ela pode te ajudar a entender o que está faltando. Gustavo, seja muito bem-vindo ao Como Viver até os 100. Obrigado, Michel. Parabéns pelo projeto e vamos fazer essa galera não só chegar até os 100, mas viver mais do que os 100. Gustavo, já entrando aqui na pergunta introdutória, conta pra gente em um minuto, assim, quem é o Gustavo, assim? Cara, o Gustavo é um mineiro que nasceu no interior de Minas Gerais, que aprendeu o poder da comida de verdade do berço e que quis sonhar em popularizar uma junção de comida de verdade com um estilo de vida interiorano, somado à inovação e tecnologia dentro da área médica, cara. Acho que isso, isso resume demais o meu vício em performance também. Então, quando se equaliza isso, acho que o final da equação tem que estar com uma performance elevada a, um, a, um, a uma potência muito alta, sabe? Então é basicamente isso que eu busco, cara. Ganhar performance e longevidade. Demais. Agora, antes de entrar, Gustavo, a gente analisar toda a tua visão sobre saúde, toda a sua rotina, que é o principal ponto desse podcast, eu queria fazer uma pergunta, porque a gente tem uma grande parte do público aqui é médico, que nos ouve, que nos acompanha. E tem uma frase que você falou que me chamou a atenção, que é preciso saber tirar o jaleco de médico e vestir o blazer de empresário. Qual foi o momento da sua carreira que você percebeu que só ser um médico não ia ser suficiente para você como doutor Gustavo? Cara, isso foi muito cedo, logo na faculdade de medicina, porque eu ganhei uma bolsa para estudar na Inglaterra e eu não tinha grana para me sustentar lá. Então, eu fundei a minha primeira empresa que chamava Gu Brownie, onde eu fazia brownie ali e vendia na faculdade. E eu já entendi que para você se sustentar na medicina, se atualizando, não era barato. Congresso é caro, atualização é cara. E ali eu já percebi que era preciso empreender na medicina. A segunda virada de chave foi quando eu entendi que o meu BREG, meu propósito maior, era salvar 100 mil vidas brasileiras da obesidade. Eu bato muito nisso. E que para ter essa escala, sozinho, com a limitação de hora de um ser humano prestador de serviço, eu também não ia conseguir. Então, acho que empreender, para mim, está muito ligado a escalar, e escalar está ligado a tirar o jaleco do médico e vestir o blazer do empresário para poder trazer um alcance maior na ponta da lança dentro do que a gente tem construído como metodologia na forma de interpretar e praticar a saúde. Acho que começou lá atrás com essa necessidade e se converteu ainda mais com o propósito sendo, sendo necessária essa escala para bater essa meta. Então, não tem como não tem como escalar sem ter a capacidade de gerir algo que o médico não aprende na faculdade em nenhum momento, sabe? Demais, cara. Eu acho que é um grande insight para grande parte dos médicos, até que se sentem presos, né, no tempo que ele tem disponível para atender e prestar serviço. Então, cara, se você quer atingir mais pessoas, segue o conselho do Dr. Gustavo. Empreende também. Empreende tua vida, mas empreende também, escala a tua capacidade de ajudar as pessoas. Agora, a gente vai entrar na pergunta mais clássica desse podcast, onde eu, particularmente, tenho o maior interesse, ô doutor. Ainda mais quando a gente está falando de médicos. Como é que é um dia comum seu, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir? Como é que funciona um dia padrão do doutor Gustavo?
Cara, sua pergunta é fantástica, porque eu respondo isso diariamente ali nos meus stories, nas minhas redes sociais, porque desde o momento em que eu me propus abandonar a vida maluca dos plantões, dos hospitais, eu decidi romper com a barreira que hoje assola muitos médicos, né. Então, a classe médica, ela é assolada com baixas remunerações e com altos índices de doenças psíquicas, né, altos a níveis de dizer que 70% da classe médica, já teve algum episódio depressivo moderado, então a gente não está falando nem de episódio depressivo leve. Quando eu não quis fazer parte dessa estatística, eu entendi que para cuidar, do outro eu precisava cuidar de mim. E eu levei muito a sério o mandamento bíblico que diz que a gente precisa amar ao próximo como nós mesmos, né. E se a gente não se ama, é impossível transbordar. E aí foi a partir desse cenário que eu falei: "Cara, se eu não estiver bem para cuidar do outro, como é que eu vou chegar lá no meu consultório capengando? Como é que eu vou chegar lá no meu consultório cheio de olheira e vender saúde para alguém, né?" Então, eu defini muito bem esse formato desde o D0. Então, as pessoas olhavam e falavam: "Cara, mas você está começando, você tem que entregar tudo de si". Eu falava: "Mas eu entrego, só que eu entrego com qualidade e excelência otimizada durante as horas que eu proponho a fazer isso". Então eu nunca negociei a minha manhã. Então, eu tenho a minha Magic Morning desde quando eu comecei a atender em consultório. Pode descer o papa que não vou atender ele de manhã. Por quê? De manhã, cara, é o meu momento. Então eu sou um cara que não uso despertador para acordar, eu sou um cara que tem um ritual matinal extremamente rígido. Então, eu acordo, tomo ali o meu eletrólito com os meus 500 ml de água, vou fazer o meu treino de musculação e envolvo em grande parte da semana o meu tênis, que é o aeróbico que eu mais gosto hoje. Depois eu faço uma sauna ou eu faço ali uma banheira de gelo e vou tomar meu café, cara. E aí meu café eu tomo ele até de 10h30 às 11 horas e vou atender só mais tarde. Quando eu chego na clínica, é impossível eu chegar de mau humor, é impossível eu chegar low battery, sabe? Então, eu já chego com uma animação gigante, revigorado, conseguindo entregar o melhor de mim do primeiro ao último paciente. Acho que desde do início da minha trajetória eu falei: "Cara, o paciente que é atendido por último na agenda, ele não tem culpa nenhuma daquele ser o horário dele. Então eu preciso entregar o mesmo grau de excelência que eu entrego para o primeiro até o último". E para mim isso só foi possível quando eu consegui, ter essa rotina de fortalecimento mental, espiritual e físico, sabe? Bacana. E aí, entrando já no primeiro pilar, que acho que a gente vê de trás para frente, né? O sono. Você tem algum ritual antes de dormir? Você tem alguma hora fixa? Como é que funciona a tua gestão de sono? Cara, a minha gestão de sono, ela é totalmente ligada à minha gestão de práticas diárias. Porque, por exemplo, é muito mais difícil para uma pessoa ter um sono de qualidade se ela não treina, por exemplo. Então, o fato de colocar as coisas nos devidos lugares, né, de ter um ritual de prática de atividade física, por exemplo, influencia demais na qualidade do meu sono. E é algo muito natural. Eu não tenho, um ritual específico para o sono, mas eu tenho uma regularidade no horário em que eu me deito, eu tenho uma regularidade da temperatura do meu quarto. Então, ah, isso é uma coisa muito peculiar minha. 21 graus Celsius, para mim, é a temperatura ideal, então é o que eu coloco ali no meu ar-condicionado. E, de verdade, não vou fantasiar aqui, não há uma dinâmica específica e a minha qualidade de sono é maravilhosa, só por eu possuir uma rotina que, ah, culmine no final do dia com esse natural cansaço, onde o meu corpo vai pedir esse recovery de uma maneira muito espontânea, sabe? Demais. Entrando já, acho que num âmbito que você acha que
Vai dar aula aqui, acho que eu te vejo muito nas redes sociais postando sobre. Treino, né? Qual é o tipo de treino hoje que você faz durante a semana e qual é a frequência? Bom, vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa entender, e essa frase é muito importante, descanso também é treino, cara. Muitas vezes, pacientes que estão fissurados em obter um resultado rápido, por exemplo, para uma data específica, como o carnaval, eles entram num processo semelhante a um overtraining. Não vou falar em um overtraining porque, de fato, existem parâmetros para classificar esse fenômeno que é o overtraining, então não vou dizer especificamente que é um overtraining, mas eles não dão tempo para o músculo se regenerar. E hipertrofia, ganho de massa muscular, depende de destruição com reconstrução programada. Então pensa, se eu só marreto o muro, como que e eu não paro de fazer isso incessantemente, como é que vai vir um pedreiro com uma mão de obra intuitiva e específica de colocar tijolo por tijolo e acimentar aquele muro? Então, o descanso, ele faz isso. Então tem muita gente que entra num limbo maluco de treino 7/7 e acaba falando: "Ué, mas eu treinei pra caramba, não evoluí minha densidade, minha massa muscular". Pois é, porque não deu tempo de descanso. Então, hoje, a minha divisão de treino de força ela é simples. Compõe 5 dias obrigatórios de treino de força, tá? Isso é o basal. Os cardios, eles ficam distribuídos entre as atividades lúdicas, assim chamadas, que no meu caso é o esporte. Então, eu pratico futebol e jogo tênis. Como eu gosto de passar para os meus pacientes uma média de 100 a 150 minutos de cardio por semana, no tênis e no futebol, eu já bato essa meta sem nem perceber. Então, é muito mais fácil para mim, e é o que eu recomendo para alguns pacientes que não têm aquela disposição: "Ah, mas eu acho chato ficar ali na esteira e tudo mais". Falo: "Faz uma atividade lúdica que você goste, pode ser jogar peteca, não tem problema. Usa isso como reforço para bater as suas metas". No entanto, eu acho que a gente tem que deixar muito claro, Michel, a relevância e importância da musculação, da atividade física resistida com carga, porque ela é 2 em 1, cara. Então, ela queima caloria, então ela derrete isso aqui e ela constrói massa muscular. Que outra atividade a gente conhece que faz isso? Não tem, cara. Eu amo atividade aeróbica, mas ela só gera um gasto calórico. Ela não gera um posicionamento fisiológico do organismo que direcione a construção de fibra muscular. Então, quando a gente fala do esporte mesmo em si, é muito curioso. Eu queria abrir um parênteses para ressaltar isso. Antigamente, o repórter chegava num clube de futebol e, se ele queria uma entrevista com o jogador, ele ia para a beira do campo, porque o jogador estava fazendo um treino tático com bola, um bobinho ali, que era muito comum. Hoje, se ele quer encontrar um jogador, na maior parte do tempo, esse jogador está na sala de musculação. Por um fator óbvio: fortalecimento muscular gera prevenção de lesão, e prevenção de lesão gera longevidade no esporte. Longevidade no esporte gera mais retorno financeiro aos cofres daquele clube, porque se ele perde um jogador durante uma temporada, ele está perdendo um ativo que ele pagou caro por ele. Com Então, certeza. acho que isso é interessante também da gente contextualizar, porque faz muito sentido. Vamos lá, agora levantar a bandeira aqui da alimentação aí, eu acho que melhor pessoa para falar do que você vai ser difícil. Qual é o protocolo que você segue hoje de alimentação? Existe alguma dieta específica? Como está hoje a dieta do Dr. Gustavo? Cara, muito interessante, essa pergunta, porque a gente aqui, nas nossas clínicas, aqui no instituto, a gente nunca trabalhou, desde a abertura das nossas portas, sem o profissional de nutrição, sem o nutricionista, sem a nutricionista, né. Então, todos os nossos pacientes, na jornada do nosso paciente, ele tem incluso a avaliação nutricional periódica, tá. E aí, essa individualização desse plano dietético leva a um resultado muito mais relevante, muito mais exponencial. Agora, no meu caso, que já tenho uma consciência alimentar, fica muito mais fácil
mesclar essa dinâmica da dieta proposta com o que eu já entendo de real necessidade e de adaptações do meu dia a dia. Então, o passo a passo da alimentação do Gustavo é o seguinte: treino em jejum, e aí eu só uso um eletrólito junto com 500 ml de água. É importante observar que aquele eletrólito não tenha calorias, porque o que quebra o jejum, Michel? Tudo aquilo que tem caloria. Então, assim, vou usar um exemplo aqui, nem sei se pode, mas um Super Coffee, que é famoso, né? Esse cara tem ali calorias na sua descrição da tabela nutricional. Então, quebra o jejum. Não é que é ruim, mas quebra o jejum. O que não quebra o jejum são bebidas não calóricas. Então, o café não quebra, o chá não quebra. Eu uso um eletrólito em pó, que se você ver na tabela nutricional dele, ele não tem caloria, ele só tem eletrólito. Porque à noite a gente perde muito eletrólito. A gente transpira bastante, geralmente. Então, eu perco muito sódio, eu perco ali muito potássio. E lembrar que a desidratação, ela não é só de água, ela é de eletrólito também, beleza? Então, eu começo o meu dia assim: eletrólito, para que eu tenha um bom desempenho no meu treino, e hidratação. Treinei, fiz os meus 2 treinos, ou seja, musculação e cardio, eu vou para o meu café da manhã. Aí é uma dinâmica muito interessante para quem está assistindo esse vídeo, que é o seguinte: foco na proteína nas extremidades de refeição. Como assim? Primeira e última refeição, é super interessante que eu tenha um aporte proteico muito volumoso. Por quê? Porque quando eu tenho uma quantidade de proteína maior no começo do dia, eu vou ter uma sacietogênese muito longa. O que é isso? A proteína é um macronutriente que dá saciedade, é sacietogênico, né? Então isso me mantém sem fome durante um tempo. Pensa você, Michel, você vai a uma churrascaria rodízio, tá? Qualquer pessoa tem uma grande dificuldade em não parar de consumir carne. Vai chegar uma hora que você vai virar ali a rodelinha da churrascaria para pro vermelho, né? Os donos do Barbacoa são amigos meus. Eu falo, cara, vocês são geniais, porque salada, que é fibra solúvel, mais proteína, cara, vai dar saciedade. Agora, por que não tem pizzaria rodízio na cidade de São Paulo? É muito difícil se achar. Por quê? Metro quadrado mais caro do Brasil, recheio tá caro pra caramba, e a pessoa vai te sentar lá e comer 30 pedaços e come, porque carboidrato é de fácil digestão. Por exemplo, quando alguém vai à igreja e recebe ali uma hóstia, né, que é basicamente pão, isso derrete na boca e não gera saciedade. Então, não dê preferência ao iniciar o seu dia pelo carboidrato simples, porque tem uma enzima na sua boca chamada amilase salivar que quebra aquilo ali e faz com que a saciedade não se sustente. Já a proteína, se você colocar ela na boca e não mastigar, ela não vai sair dali. Então, essa dinâmica é importante. Então, o meu café da manhã, basicamente, são 5 claras, tá? Eu faço ali o ovo cozido, 5 claras. Gustavo, por que só a clara? Porque nesse momento eu estou focado na maior concentração proteica que eu tenho. Não é que a gema faça mal, mas eu estou dando opção para uma dieta mais limpa no sentido proteico, tá? Fruta, eu pego um bowl de frutas ali, gosto muito de melão, abacaxi e mamão, geralmente é o que eu consumo, tá? Abacaxi e melão têm um baixo índice calórico, tá? Então são frutas super interessantes para o consumo também. O mamão vai me ajudar muito na dinâmica digestiva, então uma boa composição. Bom, como bom mineiro, queijo Minas branco nunca falta, são 3 fatias ali diárias. Uso um shot de cúrcuma, limão, pimenta caiena e geralmente um pouquinho de mel, tá? Que mais? Esse basicamente é o meu prato. Uso ali um iogurte com um scoop de whey para aumentar essa taxa proteica, que é difícil bater, viu, Michel? Ainda mais na era das canetinhas emagrecedoras. Se você não usar o whey, é muito difícil você não ter hipertrofia hoje, cara. Porque, pensa, se o cara pesar 80 quilos, eu faço um cálculo rápido que é 2 gramas de proteínas, 2 gramas de proteína por quilo de peso. Então esse cara vai ter que bater 160 gramas. Um peito de frango, aproximadamente ali de 100 gramas, vai ter 20 a 25, no máximo, gramas de proteína. É muito difícil, o cara vai ter que comer às vezes 600, 700 gramas de peito de frango, não vai comer. Então se você pega um bom whey, bota um scoop de manhã, um scoop na última refeição, tem 30 gramas
o scoop em média de um bom whey protein, já deu 60, o resto ele consegue bater da alimentação, ok? Beleza. Isso foi o meu café da manhã, que já tá ali para cerca das 11 horas eu termino o meu café da manhã. Depois eu vou começar minha rotina de trabalho e aí eu vou almoçar, é um almojanta, digamos assim, lá para as 3, 4 da tarde, tá? Ali é a minha refeição que é pesada, essa sim segue o direcionamento nutricional. Hoje, aqui no instituto, a gente não é merchan não, tá? Mas a gente conta com um chefe de cozinha para os nossos pacientes que monta a dieta deles em cima da lista prescrita pela nutricionista para facilitar o dia a dia corrido. E à noite eu replico uma última refeição que também vem nessa marmita e tem o que eu chamo de mamadeira do adulto, que é o whey protein. Então, basicamente, cara, essa é a minha alimentação ao longo do dia há aproximadamente 6, 5 anos. Doutor, se você pudesse, assim, eu acho que cada dinâmica, eu sempre falo isso, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem uma necessidade, as pessoas são diferentes, fisiologicamente elas têm outras necessidades especiais. Mas se você pudesse dar 3 suplementos que a maior parte das pessoas deveriam ser indicadas para elas, quais seriam esses 3 suplementos? Excelente pergunta, cara. E eu vou te dizer uma coisa, esses 3 suplementos, basicamente, se a pessoa me perguntar: "Gustavo, eu vou tomar esses suplementos até quando?", sabe o que eu vou responder, Michel? Certo. Até 7 dias antes da sua missa de 7º dia. Então, não é para parar, cara. Então, o primeiro deles é a creatina. A gente sabe que é muito difícil obter de forma natural nos alimentos uma boa dosagem de creatina, tá? Então, esse é o primeiro, eu acho que serve do adolescente ao vovô, tá? Segundo, é o ômega 3. A gente sabe que a nossa alimentação, a alimentação do cidadão brasileiro, não é não é rica em ômega 3. A gente não é habituado em comer crustáceo. Nós não comemos o salmão das águas profundas da Noruega, desculpa. Não é a nossa realidade, tá? E o terceiro, ele fica embasado ah, em uma dualidade. Eu poderia dizer o whey protein de cara, porque, como eu falei, é muito difícil hoje em dia bater a taxa proteica diária, principalmente com a febre das canetas emagrecedoras. Então, é um facilitador, mas não é obrigatório. E vitamina D e vitamina B12, cara. Por quê? A gente hoje não toma sol. Então a gente sai da caixa da casa, entra na caixa do carro e vai para a caixa do escritório. A exposição solar é baixíssima em frequência, em tempo. Então, a vitamina D eu acho que é um suplemento essencial. Vitamina B12, quem treina vai ter um consumo muito elevado dessa vitamina. Hoje, a maioria das pessoas, graças a Deus, graças aí ao Fit Feed, as pessoas estão tendo essa consciência de treinar. Então, acho que é importante dar uma olhadinha na B12 também. Isso é o beabá para a gente poder começar a parte nutrológica do paciente. Aí você é a pessoa que você é uma especializada só com o Dr. Gustavo. Esse é o. Não, não só comigo ou com qualquer outro médico, mas buscar essa dinâmica de peculiaridade, de individualidade biológica e desenhar algo feito para você. Afinal de contas, cada ser humano é um universo, né? Demais, doutor. Agora a gente vai para um bloco que você não desenvolve muito. Eu vou trazer uma palavra e você não vai, assim, sem desenvolver. Você vai me falar ou o que significa para você, ou qual é a tua opinião sobre, mas é bem direto mesmo, tá? Beleza, de frente com o Michel, de frente com o Michel. De frente com o Michel. Jejum, Excelente, álcool, perigoso, creatina, essencial, canetas emagrecedoras, revolucionários, sono, inerente à espécie humana, açúcar, vilão, adoçantes artificiais, falsidade ideológica, caraca, essa foi porrada. Proteína vegetal,
natural. Demais. Doutor, agora a gente pede algumas indicações, porque, como a gente sabe, principalmente quando a gente está conversando com especialistas, você com certeza é uma pessoa que tem tanto uma curadoria, tanto um entendimento de informação muito grande. A gente não quer deixar isso só com você, a gente quer que você traga para o nosso ouvinte também. Então, um livro que te marcou muito sobre saúde ou longevidade. Cara, olha que loucura. Eu vou racionalizar aqui, em muito pouco tempo, um livro que eu amo, que é de uma psiquiatra norte-americana que eu também amo, chamada Anna Lenk. Um livro chamado Dopamination, né? Nação Dopamina. Acho que esse livro é muito necessário para os dias atuais, cara. Ele traz uma mescla de saúde psíquica com uma linguagem prática que qualquer pessoa vai refletir sobre os vícios e adições que a nossa geração tem enfrentado. Que todos temos, né, no final do dia. Exato. Ô, doutor, quando a gente fala desse mundo de saúde preventiva, a gente fala muito de monitoramento. O que você indica hoje para o seu paciente estar se monitorando, além dos exames, quando a gente fala de wearable, os dispositivos inteligentes, o Oura que eu estou usando, o Garmin, ou que você... Qual é o seu preferido e que você geralmente indica? Cara, o que eu uso não é propaganda, mas eu uso a pulseirinha da Whoop, tá? Gosto bastante pela dinâmica de praticidade para mim, de não ter que ficar botando na tomada para carregar, a bateria dura bastante tempo. Não uso o Oura Ring por conta de não gostar de nada para treinar, então me incomoda um pouco, tá? Mas assim, eu acho que todo dispositivo é válido. No entanto, a grande ressalva aqui é não entrar numa noia com isso. Porque eu já vi gente usando Whoop, Aura, usando Garmin, usando Polar de tórax. E aí, cara, o dia tem 24 horas só. E a pessoa acaba gastando muito tempo com essa monitorização. Porque é a mesma coisa do exame. Se o médico não souber para que ele está pedindo o exame e o que ele está procurando, ele está tentando matar uma formiga com uma bala de canhão. Então, não pode haver uma noia, precisa haver um direcionamento, uma instrução para que não só além de obter os dados, você possa saber o que fazer com eles. Caraca, que demais. E agora, acho que é a pergunta mais emblemática desse podcast, que é como viver até os 100, doutor Gustavo? Esse é um assunto que eu amo. Vou revelar uma coisa para você que é sigilo, mas eu não vou quebrar o sigilo. Nós estamos, e eu estou participando desse projeto, tentando implementar uma Blue Zone aqui no Brasil, tentando reconhecer uma área do nosso território como uma Blue Zone. A gente está em processo, são milhares de páginas para poder fazer isso, mas eu estou muito feliz em participar desse projeto. Se Deus quiser, vem à tona aí em breve. E é uma coisa que eu estudo muito. Tive o prazer de ir para Okinawa, lá no Japão, e ver como aquela galera vive. Foi algo fundamental. E eu vou trazer aqui, Michel, a dinâmica ideal para a gente começar a viver muito tempo. E o primeiro delas, cara, é ter um pertencimento verdadeiro, um senso comunitário verdadeiro, ter uma dinâmica que te traga uma agregação social, uma religião, uma prática religiosa, como a gente estava conversando no começo, independente de qual seja, a gente sabe que pertencer a um avivamento social, a um grupo social, é a principal chave para a longevidade na vida, porque o ser humano é um ser sociável, e se a gente não coloca isso em prática, a possibilidade de viver muito tempo, ela começa a ficar escassa. Então, acho que o primeiro ponto, e muito pouco abordado, é esse. Porque os demais, a gente está tendo acesso à informação e é só colocar em prática. No entanto, essa dinâmica de socializar tem ficado cada vez mais difícil. Foi por isso até que eu trouxe o Dopamination como livro. Eu pensei muito antes de te responder essa pergunta, mas se a gente consegue
ter essa dinâmica social, até as boas práticas daquela comunidade conseguem passar adiante e a gente consegue ter gerações mais saudáveis e que nos surpreendam com essa dinâmica longeva. Segunda coisa, cara, não vou me estender muito, mas vai contra ao que muita gente tem buscado, que o conselho que eu daria é parar de buscar a fórmula mágica, cara. Parar de achar que longevidade é uma corrida de 100 metros e entender que é muito mais uma maratona, que se tem percalços e que a gente precisa pensar no longo prazo. Então, eu muitas vezes evito, eh, de dormir tarde nesse dia, pensando que com 80 anos, 90 anos, 100 anos, eu quero estar com minha autonomia preservada. E não sei se a gente está perto de encerrar, mas uma vez um paciente me disse, um grande empresário falecido brasileiro, me disse o seguinte: Gustavo, eu tenho muitos funcionários, ele realmente tinha. O único que eu não quero ter que contratar é uma enfermeira para limpar minha bunda. Isso me marcou de uma tal maneira e essa pessoa, cara, viveu, posso falar quem é aqui, tô falando do Abílio Diniz. Essa pessoa foi um grande professor para mim, me ensinou muito e foi um cara que levava a longevidade muito a sério. Que Deus o tenha, foi um grande exemplo de homem, pessoa, amigo e empresário nesse nosso país. Essa fala foi uma conversa que eu tive com ele, que eu acho que resume tudo que a gente discutiu aqui. Caraca, que conversa enriquecedora, cara. Doutor Gustavo, prazer enorme te receber aqui. Para quem não sabe, o Doutor Gustavo também foi um dos primeiros colunistas da FitFeed. Traz conteúdos assim extremamente didáticos para que você tenha não só uma curadoria de tudo que está acontecendo no mundo, mas que tenha alguma coisa acionável que você possa aplicar na sua vida e não fique só nesses achismos. Obrigado por toda a parceria. E esse foi Como Viver até os 100. O podcast que analisa as rotinas, os hábitos e as conversas das pessoas que mais entendem sobre longevidade e têm vidas saudáveis. Se esse episódio fez sentido para você, manda para alguém que precisa ouvir isso. Gustavo, obrigado pela conversa e tamo junto, cara. Valeu demais, Michel. Obrigado, FitFeed. Tamo junto demais.